Oi, gente. Na última live eu falei sobre oração. Nessa live eu quero falar um pouco sobre a leitura da palavra. A Bíblia ela é diferente de todos os outros livros. Por quê? Porque a Bíblia é diferente? Porque a leitura da Bíblia é diferente? Porque nos livros normais nós lemos de forma natural. Ou seja, para ler a Bíblia, às vezes a gente precisa sair do natural e começar a entender as coisas de forma sobrenatural. Por isso, para uma pessoa que não tem fé, começar a ler a Bíblia é totalmente diferente, porque a pessoa vai tomar aquele choque, o choque de realidade. Porque vai se deparar com situações, com contextos, com histórias que ao nosso olhar natural, a gente vai se perguntar, nossa, será que isso mesmo aconteceu? Será que realmente foi dessa forma? Por isso, para ler um livro sobrenatural, é preciso crer, acreditar no sobrenatural. Não tem como uma pessoa natural ler a Bíblia e se conformar. Então, a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, ela é diferente da leitura dos outros livros. E tem uma história aqui que, se a gente não ter esse olhar sobrenatural, se a gente não acreditar em milagres ou que realmente o mundo espiritual é real, a gente não vai acreditar muito bem no que aconteceu, que foi a história de Abraão, tá? Em Gênesis 12, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui foi a primeira promessa que Deus ele faz aqui a Abraão. Então Abraão ele tem que sair do lugar dele, do lugar de segurança, para ir para uma terra totalmente desconhecida. Aí o que vai acontecer depois, né? Vamos lá. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, frase clichê, há um período de processo. E o que acontece? Em Gênesis 16, o que é que Gênesis 16 traz aqui? Bom, Deus faz a promessa a Abraão. Aí tá lá Abraão esperando o filho, né? Já velho. Aí a esposa, Sara, ela tem, não, o problema deve ser comigo. Se Abraão não tá tendo filhos, a culpa deve ser minha. Abraão fica com Agar, tem um filho de Agar, que aí o seu problema vai ser resolvido. Ou seja, Sara, ela estava propondo para Abraão um plano B. E às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer dar um jeitinho nas coisas. Por quê? Porque não suportamos os processos para chegar até lá. Então a gente quer um caminho de atalho. A gente quer um caminho mais fácil. Então para Sara seria mais fácil ali que Abraão tivesse o filho de Agar e ela ficava isenta. Eu não tenho mais a responsabilidade nenhuma sobre isso. Não me coloque sobre essa situação, porque você vai ter o filho de Agar e vai ficar tudo certo. Só que Deus, ele não viu nessa ótica. Deus já tinha promessa para Abraão e que o filho Isaac seria de Sara e acabou, e ponto final. Acontece nas nossas vidas assim, nós não suportamos às vezes os processos e queremos um plano B, queremos coisas, a gente quer uma coisa sem estar preparado para alcançar primeiro. Um fator que ocorre aqui antes de Abraão receber a promessa, o Isaac.
o que foi que acontece? O que é que aconteceu, né? Deus muda a identidade de Abraão e de Sara. Ou seja, para eles conseguirem a promessa, primeiro eles precisavam comportar a promessa. Eles precisavam estar preparados. Houve uma mudança na identidade dos dois. Então, tem coisas na nossa vida que a gente precisa estar preparado primeiro para receber. Porque Deus, ele sabe o que ele faz. Pense um pai. Um pai não vai pegar as chaves do carro e vai dizer, o filho de 5 anos, tome as chaves aqui porque vai ser divertido para você. Mesmo que o filho implore, chore, meu pai, eu quero dirigir seu carro, eu quero. O pai não vai chegar pro filho e vai dar a chave e vai dizer, vai lá, faça o que você quer. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. Então, Deus é assim. Por mais que a gente queira uma coisa, por mais que a gente ache que a gente tem que receber aquilo ali naquele momento, às vezes nós não estamos prontos para determinadas coisas, para determinadas promessas, para determinados lugares. Porque tem pessoas ótimas, excelentes, mas que ainda não conseguiram romper, não conseguiram ainda aquela promoção. A pessoa tem um nível intelectual muito alto, mas às vezes tem uma baixa humanidade. A pessoa não é humana, a pessoa não dá bom dia, para a pessoa não dá boa tarde, não sabe tratar bem os outros. Então, por mais que o QI dela seja elevado, ela não vai entrar em determinados lugares, ela não vai conquistar determinadas coisas. Por quê? Porque ela tem uma baixa humanidade. Aí o que é que vai precisar? Vai precisar de um ajuste, vai precisar de uma mudança de comportamento para que ela consiga. A mesma coisa acontece conosco também. Precisamos de passar por processos para alcançar determinadas coisas, porque Deus, ele não vai nos dar nada que venha prejudicar a gente. O pai não daria a chave ao filho porque ele não tem capacidade para enfrentar um trânsito, por mais que ele ache divertido. E é assim, a gente tem que entender mais ou menos. E outra coisa também, a H, ela quis dar Sara, ela quis dar o jeitinho, né? Fica com H que o problema vai ser resolvido. O problema não seria resolvido assim, dessa forma. Tem coisas espirituais que são tratadas espiritualmente. E tem coisas que são naturais, que são tratadas naturalmente. O pneu do carro vai lá, fura. O que é que você faz? Você não vai se ajoelhar e orar, você vai procurar meios para resolver o problema, troca o pneu. Ponto. Tem uma pessoa no hospital que está debilitada, os médicos já desenganaram e não tem mais nada para fazer ali, não tem mais nenhuma ação humana que faça com que a pessoa fique bem. O que é que você vai fazer? Você vai orar, você vai buscar meios espirituais, meios sobrenaturais. Então a gente tem que saber e ter equilíbrio sobre o que é tratado naturalmente e o que é tratado espiritualmente. Tem coisas que vão ser resolvidas por meios naturais, mas tem coisas que só vão ser resolvidas por meios espirituais. Tem coisa que é espiritual. O que é espiritual não pode ser tratado naturalmente. Nem o que é naturalmente ser tratado espiritualmente. Tem coisas que vão acontecer porque vai depender de uma ação sua. Não é simplesmente você chegar e orar e vir um anjo descer do céu para fazer, porque não vai funcionar. Tem coisa que você tem que fazer e acabou. Então, Sara quis dar o jeitinho, mas o filho da promessa veio através da Sara. O Isaac chegou através da Sara. Mesmo Abraão já velho, esse é o fator. Você lê a Bíblia de forma natural, você vai dizer, um homem velho teve um filho. Não, isso é um absurdo. Uma mulher velha teve um filho. Não, isso é um absurdo. Eu não acredito nisso. E você lê a Bíblia de forma espiritualmente, você vai acreditar que Deus é poderoso para fazer um velho ou uma velha gerar, porque Ele é Deus. Então, se Ele é poderoso para fazer velhos gerarem filhos, por que na minha vida vai ser diferente? Por que Ele não pode resolver isso de forma simples?
Pode resolver. Por quê? Porque ele é Deus. Então, uma pessoa que crê nas coisas espirituais, ela crê que não existe impossibilidades, não existe impossível. O que vai acontecer e acabou, e ponto final. Então é isso aí, né? Falei de oração, falei da leitura da palavra. Então, para eu ler esse livro que é espiritual, que é a Bíblia, eu preciso crer nas verdades espirituais da Bíblia. Porque se eu pegar aqui, Abraão, velho, teve um filho, isso é história para boi dormir. Então eu não vou acreditar que Deus criou o universo e criou tudo só falando. Eu vou achar que eu sou o quê? Fruto do acaso? Não, não somos fruto do acaso. Então, se você crê que existe um Deus que criou tudo, que fez tudo, por que que os velhos não podem gerar? Então, tudo é possível ao que crer. E eu vou ficando por aqui. Abraços para quem entrou na live, para quem participou. Espero estar aqui com mais frequência e é isso. Até a próxima. No próximo vídeo, na próxima live, eu já tô aqui, né? Porque eu entrei nessa história de Abraão, tal. Que foi que Abraão gerou Isaac. Mais pra frente lá, vamos ver a história, né, de Isaac. Ele lá em... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o capítulo e versículo. Não, mas é sobre os poços que Isaac gerou. Isaac gerou alguns poços. E aí, como nós podemos fazer para que a gente construa poços para o futuro? É mais ou menos isso que a história traz, né? A gente vai ver a história dos poços ali e tal, e vai falar um pouco sobre isso, a construção de poços para o futuro. E assim, quando eu entro na Bíblia, eu mergulho e vejo inúmeras possibilidades, porque eu não posso ler de forma assim, eu tenho que ler de forma ampla. Ler de forma ampla é o quê? É saber que tudo pode acontecer. Não é 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 pode ser um infinito, porque Deus, ele faz como ele quer. Então eu não posso ter esse raciocínio lógico para compreender as coisas espirituais. E já que a Bíblia é um livro espiritual, eu tenho que ler ele pela ótica espiritual. Então Abraão gerou Isaac. Velho, gerou. Tchau, pessoal!